Acho que cada um que fracassar, se eu puder dar uma palavra de acalanto para essa pessoa que fracassar, lembre-se que o príncipe da Xuxa já foi o Sérgio Malandro. Não, exatamente. Você colocou bem, você vê o que é assim, né? Isso é um fracasso total. Mas cria esperança também, né? Porque se ele conseguiu, de repente eu consigo também. Vamos olhar para o outro lado, exatamente. Se o Sérgio Malandro foi príncipe, então você pode chegar lá para Xuxa, claro. Ainda da rainha, né? Foi o príncipe da rainha. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E juntos nesta quinta-feira chuvosa, estamos aqui com mais um tema que é de agrado geral dos nossos ouvintes e até da população brasileira, ou diria até mundial, Rojão. Exatamente, se você tá mofando aí em casa, preste atenção que vai ter muita informação interessante e importante hoje. E hoje trouxemos um convidado mais especial que já esteve aqui para falar um pouquinho sobre fracasso. Então o podcast de hoje é preciso fracassar com sucesso? Eita! Quem Pode Podcast. Voltando ao nosso profeta, filósofo, pensador do século XX, para você que não sabe, pesquise na internet quem foi Pedro de Lara, esse grande filósofo. Pedro de Lara e seus lírios. Nós vamos trazer hoje uma frase deste pensador, um pensamento que diz o seguinte: ser humilde é uma boa qualidade, porém humilde demais é imbecilidade. Opa, isso é bom, hein? É um filósofo do século XX. Para quem não conhece, procure aí na internet Pedro de Lara e ele sempre estava com seus lírios, né? Mas vamos lá, Rojão. Ele foi vocalista do Led Zeppelin, inclusive. Parece mesmo, só que loiro, né? Olha só, hoje é quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Vamos aos fatos históricos e aniversariantes, Rojão. Hoje, dia 18 de novembro, é o 22º dia do ano no calendário gregoriano, que é o qual nós vivemos, e faltam apenas 43 dias para abrir aquela cidra. Eu já tô começando a desistir dessa cidra, vai ficar acho que pro ano que vem também. Será que ela tá desde o bug do milênio? Lá também, viu? Owen Wilson tá fazendo, o ator americano, fazendo seus 62 anos, cara. Olha só, e também hoje é o dia do colecionador, Rojão. É, exatamente. Falando em colecionador, tem um grande amigo meu que faz aniversário hoje, saindo daqui do programa, tô indo lá tomar um refresco, um suco qualquer. Um grande abraço pro meu grande amigo Ricardo Sérgio Corbetta. Um abraço ao Corbetta. E quero deixar um abraço também pro seu Gilberto. Ele que tem o Conquista Materiais de Construção lá em Barrolândia, no Tocantins. Barrolândia, no Tocantins. Eu tive lá e não tinha onde dormir, cara. Acabei dormindo nos fundos do material de construção Conquista. Eita. Seu Gilberto, grande abraço. Barrolândia é uma cidade do Tocantins que tem 5.651 habitantes. Logo mais eu volto para aí ainda esse ano. E ela foi fundada, né, curiosidade, em 1º de julho de 1989. É uma cidade novinha, né? Mas porém eles fazem aniversário. Eles comemoram o aniversário da cidade em janeiro, dia 11 de janeiro. Eu queria saber se eles comemoram antes ou depois. É isso que eu ainda não entendi. É por isso que eu vou voltar para lá, para perguntar pro seu Gilberto. Muito grande abraço, Gilberto. Hoje o nosso convidado já esteve aqui falando sobre propósito. Ele que é... lindo, né? Ele é lindo. Lindo. E ele, assim, tem o podcast mais ouvido da história do Quem Pode Podcast. Ele é engenheiro por formação, mas ele é pós-graduando em filosofia e também psicanálise. E ele é palestrante corporativo. Com vocês, Plínio Monteiro! Fala, Plínio! Olá, Fabinho, Rojão! Seja muito bem-vindo de volta aqui. Você sabe que até hoje você é o podcast mais ouvido, as pessoas adoram, bate todos os recordes de audiência porque as pessoas se encontraram nessa tua perspectiva sobre propósito. Sua voz mansa. Mas, Plínio, hoje nós estamos aqui, já vamos entrar com 2 pés no peito e falar, realmente a gente precisa fracassar nessa vida e com sucesso? Precisamos. O fracasso, ele faz parte do nosso crescimento, ele faz parte da história da civilização. Foi pelo fracasso, foram pelas derrotas que nós conseguimos analisar
e criar, inclusive, novas trajetórias, criar novas formas de prosseguir. Então, assim, o fracasso é muito importante pra gente. E é engraçado, Plínio, porque assim, no geral, ninguém gosta ou de fracassar ou de assumir que fracassou. Então, mas aí também é um outro conceito. Esse é o próprio conceito da civilização. A gente foi criado para ter medo e para ter vergonha do fracasso. Se a gente pegar principalmente as civilizações orientais, existem casos de suicídio frente a um fracasso. Caramba. E foi bem sucedido no suicídio? Olha, então, eu chego a brincar, inclusive, com uma pessoa que fala pra mim assim, nossa, eu tentei me suicidar 5 vezes. Falei, poxa vida, que incompetente você é. Porque você tentou 5 vezes. Ainda bem, lógico, por um lado ainda bem. Mas, não, alguns tiveram sucesso e, por incrível que pareça, muito jovens. Você pega o Japão, ele tem histórico de jovens que suicidam porque reprovaram de ano. Porque a cobrança é muito grande. A cobrança é muito grande. A cobrança interna, né? E da sociedade. Não, a sociedade também, Rojão. Não, eu penso assim, pro cara se matar, a cobrança interna é muito maior. É maior, sem dúvida. Maior. A cobrança geral da sociedade deve ser grande, mas assim, ele deve se cobrar mais ainda. Mas tá justamente atrelado à vergonha, atrelado ao medo. Está atrelado a essas condições. E interessante você falar isso, Plínio, que em 94, quando eu fui estudar inglês em Nova York, eu conheci uma japonesa que chamava Chie. Ela tinha 40 anos. E ela estava lá tal, e um amigo japonês falou assim, olha, você sabe por que ela está aqui? Porque ela tem 40 anos e ela nunca casou. Ela fracassou em conseguir um matrimônio. Por vergonha, a família mandou ela para os Estados Unidos, que era melhor manter ela fora do país do que passar por essa vergonha. Exatamente. Isso acontece, inclusive, com pessoas que ficaram mãe solteira. Era muito comum, a gente pega a década de 30, 40, familiares pegarem essas mães solteiras e mandarem, sendo criado em outro lugar. Né? Tipo, sumir com o problema. Sumir com o problema. E esse é um outro problema. Né? Sim, é você esconder o fracasso. E o fracasso, ele é importante. Confúcio já dizia pra gente, lá em 722 anos antes de Cristo, ele já falava que aquele que comete um erro e não o corrige, está cometendo um outro erro. Está fracassando. Né? Então, está fracassando de novo. Então, o problema não é errar, o problema não é fracassar. O problema é o que eu faço com isso agora? Tá, o que eu tenho na minha mão? E como é que você vai ressignificar isso tudo? Exatamente. Como que eu vou ressignificar esse meu fracasso? Você sabe, Rogério, uma pergunta aqui. Você sabe como é que um chinês pode se chamar Confúcio? Então, não, mas sabe por quê? Por causa do nome dele. Porque o nome dele, para dizer a verdade, é Kung Chu Kung Chung Ni. Tem mais fácil chamar de Confúcio. E o apelido Confúcio, que é muito confuso, né? Confundir seu nome, eu prefiro Vamos deixar confuso. Mas, então, o sucesso é o intervalo entre 2 fracassos. O sucesso, ele é um fracasso melhorado. O sucesso, ele é um fracasso corrigido. Então, quando eu corrijo o meu fracasso lentamente, olho para ele, vejo qual é a vertente que eu tenho que tomar, eu chego ao sucesso. Ô, Plínio, você tem algum exemplo, assim, por exemplo, de um fracasso bem sucedido? Casamento. Não, às vezes sim. Não que você conheça, mas você poderia dar esse exemplo pra gente? A história toda, você pega Thomas Edison, por exemplo, ele tentou durante 2.000 vezes fazer a lâmpada por filamento de tungstênio. Quando perguntavam para ele, poxa, larga isso, já 2.000 vezes e você não tá vendo que tá fracassando e tal. Ele falou, não, eu tô vendo e eu já tenho na minha mão 2.000 maneiras de não fazer. Então, na realidade, é como você observa o que você tá fazendo, né? Eu já sei que por aqui não é o caminho. Mas, por exemplo, não fazendo propaganda, mas o Viagra foi um deles. O Viagra, ele foi concebido no começo para quem tinha problema de coração, né? Porque ele era um vasodilatador. Mas eles viram que não estava tendo sucesso e quando eles observaram um pouco para baixo a situação do indivíduo, fala por aí. O Viagra tem um outro que é o Levitra? Não, antidepressivo. Também foi. Que é da mesma época, se não me engano, também é da Pfizer. Famoso. Esqueci o nome. Não é o Prozac, não, né? É o Prozac. O Prozac. Acho que também então, foi em falhas, né? Que ele... Exatamente, mas isso aí, olha que interessante, isso aí já faz parte da ciência. A ciência trabalha em cima do erro e do acerto. Então o que ela faz? Ela produz, ela testa, ela vê que errou, modifica. E aí ela encontra, de repente, casualmente, algo diferente que pode ser para outro propósito, mas trabalhando em cima de algo se cria outras versões. Exatamente, como você disse, a penicilina foi dessa maneira. Assim, eu começo a observar, às vezes eu estou com uma intenção. Então assim, voltando para isso, o mais importante é eu observar o meu fracasso. Não é fracassar e se lamentar.
Porque se eu tenho uma cultura de lamento, o fracasso também pode te levar à depressão. Você começa a se sentir uma pessoa fracassada, uma pessoa que não tem condições de seguir a vida. Mas o importante também é deixar claro que é sempre buscando o sucesso. Ninguém nunca vai buscar o fracasso, né? A pessoa está sempre buscando o sucesso. Não, exatamente. Mas eu preciso buscar o sucesso entendendo que fracasso faz parte da caminhada. Que ele é possível e tático. Ele existe tá ali. E tá ali, tá tudo bem, né? E pronto. É estar pronto para o fracasso. Exatamente. Tá pronto para aquilo que não aconteceu. E aí, mais uma vez, quando eu começo a olhar para mim, eu começo a analisar o que deu errado. Às vezes um propósito muito mal definido. Às vezes eu ponho metas para mim que são inatingíveis, pelo menos naquele momento. Então, quando eu começo a analisar isso, eu começo a diminuir a minha frequência, eu começo a diminuir como eu vou atingir esse meu possível sucesso e vou caminhando. O nosso dia a dia é feito de fracasso. Exatamente. No nosso dia tem. Se eu planejo que eu tenho que estar às 21 horas em tal lugar no cinema e eu peguei trânsito, fracassei. Exatamente. Quem vive numa grande metrópole, né? Quem dirá a mocinha do Waze, né? Que fica corrigindo a gente toda hora. Essa não é a rota, E você tá lá te corrigindo. Tá errado. Tá errado, mas você não chega no seu destino? Você chega no seu destino, né? Mas assim, as pessoas talvez não lidam bem com a ideia de que não deu certo. Por quê? Eu não sei se você quer falar isso mais pra frente, mas assim, por que as pessoas têm este problema com o fracasso, com o erro, além das questões culturais, mas por que dói tanto? Né? Não, porque está associado à humilhação. Né? Eu fui humilhado, eu fui vilipendiado, né? Falta de aceitação, eu não aceito o erro. E claro que aí tem uma cultura muito anterior, você como psicanalista também sabe que isso pode vir de outras fases da vida, né? Essa cobrança tão grande, né? A gente não sabe cada indivíduo como foi a criação, aquela coisa toda, né? Exato, a exigência dos pais, às vezes o pai quer que o filho seja médico. Eu já comentei isso aqui, né? Minha mãe tinha já malas prontas com estetoscópio, com isso, com aquilo pra mim, porque ela achava que eu ia ser médico. Eu ser engenheiro pra ela foi a pior frustração da vida dela. É que assim, é uma cultura diferente, né? Exatamente. Uma mãe de uma outra época, né? Exatamente, mas pra você ter uma ideia, 30% dos empresários brasileiros de sucesso, 30% deles, tiveram mau desempenho escolar. 30% deles, se você for pegar o boletim, fracassaram, foram ruins no colégio, mas o que eles fizeram? Eles souberam lidar com isso. O Einstein era um péssimo aluno. Exatamente, foi reprovado em física. Não, foi reprovado em física, inclusive. Não, e caras como Bill Gates e Steve Jobs que nem fizeram faculdade, né? E tiveram grande sucesso. Isso prova realmente que é a tentativa e erro. É eu ter um propósito bem definido, é eu saber onde eu quero chegar, criar metas no meio desse caminho, insistir nessa meta, porque como o próprio Rojão disse, ninguém quer fracassar. Eu tenho que entender que o fracasso faz parte do jogo, mas eu também entro no jogo para ganhar. Então, se eu começo a me persuadir disso, se eu começo a entender e saber onde eu quero chegar, e aí, mais uma vez, a intenção do propósito na vida, você sabe que eu trabalho com propósito, né? O meu posicionamento é propósito de vida, é o propósito que vai direcionar e que vai fazer com que o fracasso seja um fracasso tranquilo. Acho que cada um que fracassar, se eu puder dar uma palavra de acalanto para essa pessoa que fracassar, lembre-se que o príncipe da Xuxa já foi o Sérgio Malandro. Não, realmente, exatamente. Você colocou bem, você vê o que é assim, né? Isso é um fracasso total. Mas cria esperança também, né? Porque se ele conseguiu, de repente eu consigo também. Vamos olhar para o outro lado, exatamente. Se o Sérgio Malandro foi príncipe, então você pode chegar lá para ainda da rainha, né? Foi o príncipe da rainha. Mas assim, voltando a tudo isso, e por que a gente precisa fracassar com sucesso, Plínio? Não, a gente precisa fracassar com sucesso primeiro para a gente se conhecer. Então, quando eu fracasso, eu começo a perceber quais são os meus limites, eu começo a perceber, mais uma vez, onde eu quero chegar e se aquele caminho que eu estou tomando é o caminho ideal. Agora, quando você fala fracassar com sucesso, eu posso entender que, no final das contas, o sucesso ele foi feito de vários fracassos. Sim, sim. Então, eu preciso, sim, quando eu chegar lá no meu sucesso, eu preciso olhar para trás e olha o quanto eu fracassei, como foi muito bom esse meu fracasso.
Exatamente. Né? É muito bom isso, porque é prático. Eu vou voltar novamente pro dia a dia. É prático. Então, um feijão que você colocou um pouco mais de sal hoje, amanhã você sabe que você não tem colocado 2 colheres. Exato. E isso é o ponto, né? E te dá experiência. Fracassar com sucesso significa que você aprendeu alguma coisa e que você não vai fracassar de novo, pelo menos neste aspecto. Se você fracassou com sucesso. Exatamente. Vamos pegar esse termo, fracassou com sucesso. Se você só fracassou e se você também não fez nenhuma observação em cima desse fracasso, você vai continuar fracassando o resto da sua vida. Sim. Você vai ser um eterno fracassado, sim. Eu acho que o importante de tudo isso é olhar para tudo. E aí eu posso olhar sobre 2 perspectivas. E eu vou chamar vocês aqui para o meu podcast sobre fracasso. Eu só vou dar um gostinho aqui, mas eu posso... Microfones abertos sempre. Eu posso olhar, por exemplo, como os psicólogos chamam, com um pensamento equilibrado. Então, aquela pessoa que olha para o fracasso com um pensamento equilibrado, ele vai fazer pelo menos 3 grandes perguntas, né, ou 3 grandes vertentes que ele vai olhar de forma externa, de forma instável e de forma específica. Ouçam lá e depois vão saber. Mas você pode fazer um breve resuminho que seria isso? Então, quando eu falo de forma externa, instável e específica, por exemplo, externa, eu começo a dar essas atribuições ao fato do meu erro para fora e não a mim. Então, foi culpa do Fábio que não deu certo. Foi culpa do Rojão, foi culpa do Plínio. Acha sempre um culpado, eu mas acho não um acha culpado. Exatamente, eu dou uma atribuição externa ao fato. Né? Isso é uma mente, por assim dizer, os psicólogos chamam de uma mente desequilibrada. Se ela é uma mente equilibrada, ela vê que o fracasso nada mais foi consequência de uma atitude dela. Ou uma soma também, né? Não, uma soma, mas sempre ela. Quem tomou ação no final das contas... Se você não participa, você não estaria no fracasso. Exatamente, né? então é muito fácil culpar os outros, né? Instável é justamente isso. Eu começo também a atribuir uma instabilidade de todo um fato, né? Não levando em consideração que eu que tenho domínio. Então pode ser estável pelo outro lado. Então eu tenho externo de um lado, interno do outro, instável de um lado, estável do outro, específica de um lado e global do outro. Então assim, o específica eu culpo especificamente aquele acontecimento. E eu atribuo assim, cada vez que aquele acontecimento acontecer, eu vou fracassar. Se eu olho de maneira global, eu já falo, não, foi um acontecimento isolado dentro dessa perspectiva global e não necessariamente quando esse evento acontecer, eu tenho que fracassar. Então, mais uma vez, é o olhar que eu ponho em cima desse meu fracasso. É ele que vai conduzir depois lá ao meu sucesso com o fracasso. E fracassar precisa doer? O fracasso, ele é dor no sentido de lamento. Mais uma vez, o Rojão deixou bem claro aqui que ninguém gosta de fracassar. Mas o fato de eu entender aquele fracasso não significa que ele tenha doído. Porque eu tenho brio, eu tenho um certo orgulho também. Todo mundo tem. Eu acho que o fracasso deve doer uma baita preguiça. Você tem que começar tudo de novo, cara. Não, exatamente. Pode ser frustrante também. Mas o que eu não posso fazer, justamente para não virar frustrante dessa forma, é criar uma imersão profunda no meu fracasso. Ou seja, ficar no fracasso em si. Não enxergar globalmente. Aí vem o outro tema que você já falou aqui, já falou com a gente, que é o propósito. Quando o seu propósito é forte, então vale a pena até fracassar para você alcançar o propósito final, né? Exatamente. E ele, inclusive, olha que interessante, ele vai ser um balizador para mim. O fracasso é balizador. É balizador no sentido de, mais uma vez, eu estou empreendendo os meus esforços adequados, eu deixei de fazer tal coisa, aquele pensamento de novo interno e externo, né? Deixei de fazer, não deixei de fazer. Então ele é balizador para que eu possa lá no futuro falar, opa, deu certo. Sim. Você tem parâmetros, né, para entender o que é esta conquista, né? Exatamente. Porque também o fracasso traz os parâmetros. Exatamente, onde você avalia realmente, né? É o que a gente chama de vitória inconsciente. O fracasso, ele é uma vitória inconsciente, porque inconscientemente também eu estou me afastando do erro para poder chegar na vitória.
Então é interessante isso. Essa dor, né, que não necessariamente não é uma dor física, mas pode ser uma dor da vergonha que você tem, né, de outros fatores, que isso é muito pessoal, assim, mas eu acho que tudo isso realmente é positivo, como você falou, visualizando globalmente tudo isso, porém, realmente, as pessoas não conseguem lidar com isso, principalmente por causa do ego. Né? Exatamente. Então, aí, se a gente for caminhar, né, decupar tudo isso, no final das contas é conhecer a si mesmo. Quando eu conheço a mim mesmo e eu sei do que eu sou capaz, do que eu não sou capaz, eu vou dar um exemplo muito grande. A gente sabe que o Rojão aqui, ele é professor de inglês, né, Rojão? Sim. Então, muitas das pessoas não aprendem uma outra língua por vergonha e por medo de fracassar. Né? Falar uma pronúncia errada, de repente, vão rir de mim, isso e aquilo. Mas eu tenho que deixar bem claro também que ele cria em mim, o fracasso cria em mim uma memória. É isso que é duro, né? Não, mas também uma memória boa. Sim. Pra você aprender. Exatamente, aquela memória que vai fazer com que aquela minha frustração e aquele desconforto que eu sinto por conta do fracasso, ele vire um fracasso memória, e quando essa ação acontecer novamente, eu já evito o fracasso. Eu já evito o fracasso, pelo menos naquele ponto. É porque tem muita gente que quando tem essa memória, uma memória negativa, ele já nem tenta. Que ele já pensa. Sabe aquela história do elefante, que é forte, quando ele é pequeno, amarra a pata dele num pauzinho, ele não consegue ir pra frente. Quando ele cresce, ele não tem noção do potencial dele, porque ele tem a crença de que ele não consegue. E aí é o lado negativo dessa memória de fracasso. É o lado negativo da memória fracasso, mas assim, lembrando que nós somos já racionais, né? Não somos um ser irracional, enfim. Eu tô preso a um... Ah, mas peraí, minha mãe sempre falava para não comer o bolo quando saía do forno que tava quente, que dava dor de barriga. Até hoje eu não como o bolo quente. Até hoje, né? Tá Mas é verdade, Fabinho, assim, a gente precisa prestar atenção nesse fator aí. Eu posso usar ele como um start. Os psicólogos chamam de janela killer, né? Então, sempre quando algum acontecimento vai iniciar algum ato em mim, ele abre aquela janela killer e vem o medo, né? Então eu não faço mais. Olha enfim. que interessante, Plínio e Fabito. Toda essa conversa, não sei porque tá vindo a imagem pra mim do Bernardinho. O técnico de vôlei? Mas eu lembro dele nos anos 80, quando ele jogava pelo Atlântica Boa Vista. O fracasso dele, quando ele perdia algum set, alguma bola, ele era um chiliquenta, cara. E hoje, com a história toda dele, ele é um treinador de sucesso, de grande sucesso. Mas não deixa de ser chiliquento, né? Ele continua sendo chiliquenta. Ele continua sendo chiliquenta. Aqui no caso do Bernardinho, realmente, tanto que ele não deu certo quando ele foi treinador da seleção feminina, né? Porque o modus operandi dele fazia elas ficarem mais estressadas do que progredir. Imagina elas em TPM jogando e ele dando chilique. Não dava certo. Não dava certo, né? Bom, eu não conheço o Bernardinho, não posso falar, mas supostamente o que o imaginário popular traz é de que ele não é uma pessoa fácil de ser um líder. Mas é uma pessoa, mas é de sucesso. Né? Exatamente. A única coisa que eu não posso, assim, eu não posso fazer... É relaxar mesmo, Fabinho. Eu não posso fazer da minha vida e ter o perfeccionismo como meta, como regra básica da minha vida. Aí vem a famosa frase: feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito, exatamente. Né? Olha, vamos pro bom, pra que ir pro ótimo? E tem que conversa de gente que fracassa demais. Exatamente. Né? Que justifica os fracassos, né? Não, mas olha só, me corrija se eu estiver errado, Plínio. Existem estudos que dizem que a mesma área do cérebro da gente que lida com a dor é o que lida com o não e com o fracasso. Então, antes de tentar, você já não tem essa memória da dor. Não vai doer fracassar. Tomar um não, vamos supor, vamos botar ele na parte do fracasso. O rapaz ou a moça que está apaixonada pelo outro vai se declarar e falar: quero ficar com você, e o outro fala não. A gente tem medo desse fracasso, deste não, porque justamente a mesma área que lida com este não é a área que lida da dor. Então a gente falsamente linka uma coisa com a outra, a dor e o fracasso. Associar a dor, né? Assim, o não é dor, o não é rejeição. Por isso que a gente tem tanto medo de tomar um não. Exatamente, o não para tudo, né? Porque o não ele pode estar escondido em vários outros aspectos. Então, mais uma vez, o Rojão com um aluno dele lá de inglês. Ele corrige um aluno. No que ele corrige um aluno, pode ter ali subliminarmente um conceito assim:
Não. Isso não horrível, é essa pronúncia que eu queria. E não é a intenção dele, Não é como o outro Exatamente. acha. É como o outro acha. Por isso que o importante passa também pelo conhecer a você. Eu preciso me conhecer. Como que eu lido com o não na minha vida? Como que eu lido, mais uma vez, com fracasso? Como que eu lido com erro? Como que eu lido com a falta de aceitação? Como que eu lido com tudo isso? Em frente, né? Exatamente. Em frente. Porque aí você vai embora. Vai no Rio de Janeiro, você pega aquela pessoa de praia lá que fica vende em 4, 5 línguas, vende em russo, vende em alemão, vende em inglês, com inglês macarrônico e tal. Mas qual é a diferença dele? Ele se arrisca. Ele não tem medo Ele se lança, exatamente. de fracassar. Não tem medo de fracassar. É. Porque é o inverso. O sucesso dele é uma venda. E ele tá ali para vender. Eu preciso vender. Eu preciso de alguma forma me virar. Será que a necessidade é um bom gatilho para você perder o medo de fracassar? Sim, a necessidade é importante. É importantíssimo. Você morou no exterior, né? Não, só estudei, né? Não, estudou, mas eu lembro que você comentava que também era muito comum nos alojamentos não terem pessoas do mesmo país, né? Para eles não falarem a mesma língua. Isso, exatamente. Então ficava um chinês com um russo e com um argentino. Isso. Por exemplo, né? O argentino roubou os dois depois. Aí, desculpa. Desculpa os argentinos. Mas veja bem, isso força você, de alguma forma, a ter que falar ou inglês, que é a língua de todos ali, ou estabelecer uma língua comum, um Esperanto, por exemplo. Não, vamos falar um Esperanto nós três aqui agora. Então, justamente, a necessidade faz com que você tenha que enfrentar os seus medos e superar os seus fracassos. É muito fácil, por exemplo, que você deu o caso do chinês, do russo e do argentino. Serei eu, senhor. Serei eu, senhor. Alfajor. Né, eles vão ter que entrar numa zona de desconforto, se coloca e aceita aquilo. Num outro caso, por exemplo, sei lá, eu quero aprender uma língua, eu tô com dificuldade. Eu tenho que aceitar que eu vou entrar nessa zona de desconforto para eu vencer esse bloqueio, mas eu tenho que me colocar lá. Porque quando o outro me obriga a entrar nessa zona de conforto, que é um problema, não é? Então, quando ele te obriga, você acaba criando bloqueios, né? E bloqueios até que vai evitar com que você consiga sucesso. E aí você vai fracassar mais fácil. Sim. Porque você já criou esse bloqueio. Você já está na ladeira do fracasso. Já tá, você já entrou de costas. Mas, Plínio, uma das coisas que eu acho que gera na gente quando a gente fracassa e é inevitável é a angústia. Porque assim, não é fácil e ninguém gosta de fracassar, né? Mas assim, essa angústia é normal? É normal me sentir assim? Sim, é normal. E eu tenho que me sentir angustiado. Vamos lembrar que todo excesso é pernicioso. Mas eu tenho que sim, às vezes me sentir descontente, humilhado e angustiado. Angustiado por quê? É essa angústia que vai fazer eu criar essa autoanálise. É essa angústia, esse desconforto que a gente comentou agora há pouco, que vai fazer com que eu pare e fale assim, poxa, eu quero sentir essa emoção? Eu quero me sentir desse jeito? O que está fazendo com que eu me sinta dessa forma? Gases. Então, às vezes. Né? Então, preciso cortar o feijão. Então, né? Mas eu tenho que ir atrás de uma solução para a coisa. Para angústia. Eu preciso correr. Né? Tá. Mais uma vez, eu não posso cair nessa angústia, fazer com que essa angústia vire uma depressão, que vire outros momentos. Mas a angústia é necessário como balizador. A angústia dá um sentimento físico, né? A gente tem. E aí dá desconforto é físico na angústia. Exatamente. Esse desconforto está ali, presente a todo momento. Exatamente. O que ela não pode ser, assim, ela tem que ser exceção. Né? Eu não quero entrar no chavão da felicidade, que tudo tem que ser feliz, que a gente não vive num mundo feliz. Os momentos são mais infelizes do que felizes, a gente sabe de tudo isso. Mas o que eu tenho que buscar, qual que é o meu propósito de vida, o que eu busco na minha vida? Não é a felicidade? Sem dúvida. Eu busco na vida ser feliz. Pronto, acabou. Então, o que eu tenho que fazer é que transformar essa angústia em felicidade. A angústia, ela não pode ser permanente. Né? Ela não tem que estar ali a todo momento. Eu tenho que sofrer angústia? Tenho. É um momento seu. É um tempo seu. E é nesse tempo que você está processando. É aí que vem a transformação. É aí que a gente tem que saber controlar e ignorar a angústia. Exatamente. Mas é difícil, porque se você parar para pensar, eu falo, a gente foi criado no mundo do conto de fadas, né? Todo mundo vai prosperar, a princesa vai encontrar o príncipe vai encontrar a princesa, seremos felizes para sempre. E aí quando você atinge a maturidade, a maioridade, vamos dizer assim, quando você vira um adulto, você começa a perceber que não. Eu falo, o Mickey vai ser sempre feliz, porque o Mickey não paga conta, não fica doente. Exatamente. A She-Ra também.
Todo mundo, né? Exatamente. Assim, Esse mundo encantado é um mundo de fantasia. Mas nós somos criados para um mundo de fantasia. Nós somos criados, exatamente. Aquilo lá, esse é o problema, é a criação. Gente, peraí, ainda bem, né? Não, mas assim, você tem que ser preparado para... Você tem que confiar, mas aí entra outras questões. Entre outras questões, existe o equilíbrio, né? A gente não pode chegar para uma criança e falar, olha, a guerra existe e ela é... Não, exatamente. Eu acho assim, mas não é são isso. processos, mas o que você não pode é, no final das contas, a vida inteira viver nesse processo. Né? Eu acho assim, são etapas da vida, em momentos... Tem um momento certo de falar que não existe Papai Noel. Exato. Né? Tem um momento certo de falar que não tem mais Coelhinho da Páscoa. Eu acho assim, são momentos que você vai fazer isso. Exato, mas aí que tá o problema, é que as pessoas são educadas a acreditar no conto de fada depois de adultas. É isso que eu tô falando. Não, tem gente que até hoje, né? Sem sombra de dúvida. Tem gente que até hoje vive... Não. Por que eu sou tão infeliz? Porque eu não acho o amor da minha vida. Por que eu não fiquei rico? Porque a vida não é assim. Quando você é criança, faz sentido você mostrar bons princípios e coisas assim, porque é uma criança. Agora, um adulto continua acreditando nisso. Aí tá certo. Exatamente. Não, então, mas aí que vem a angústia que a gente tava falando. Aí que vem o tal da justifica da o cara ser angustiado. Exatamente. Você tá esperando o Mickey chegar. Mas a única maneira para eu poder aceitar a angústia ou me demover dessa angústia é o que a gente chama de aceitação. Eu preciso me aceitar. E eu só me aceito se eu me conhecer. Se eu me entender, se eu falar, olha, eu não sirvo para isso, eu não consigo fazer isso. Né? Também tem isso. Exatamente, né? assim. Você tá tentando ali, você só fracassa e tem um momento que você tem que entender que aquilo necessariamente não é para você. Não é para mim, exatamente. Eu tenho minha aptidão. E aí eu vou falar de propósito de novo. O que é propósito de vida? É aquilo que eu vim fazer, é aquilo que está na minha essência. Então, às vezes, você corre uma vida inteira batendo numa tecla, insistindo numa tecla, e, paralelamente, o seu propósito te chamando para outro lado. Eu vou dar o meu exemplo, Fabinho, posso? Claro. Não gosto muito de falar de mim, mas, assim, a minha vida inteira foi uma vida técnica. Então, eu fiz engenharia, eu fiz mestrado, doutorado, trabalhei na engenharia. Mas você conhece o meu outro lado, nós somos atores, né? Então eu fui fazer artes cênicas. Sempre quando eu estava envolvido na parte técnica, quem era o orador da turma? O Plínio. Precisava reclamar alguma coisa com alguém. Manda o Plínio. E aí o que eu percebi? Você era um bom mediador, né? E que o meu propósito de vida era a comunicação. Sim. Então o seu propósito de vida, ele caminha com você a todo instante. É você que não se olha. Quando eu percebi que o meu propósito de vida era comunicar, era levar conhecimento, era levar saber, era instruir de alguma forma, eu comecei a ficar mais feliz comigo e aceitar, inclusive, os erros. Aceitar os fracassos de engenheiro. Então, isso que eu ia te perguntar agora. Em algum momento você olhou e falou, eu fracassei? Porque assim, você é engenheiro, você tem pós-graduação, você tem doutorado. Eu me lembro de você estudando a fundo todas as questões da engenharia, que você estava fazendo curso na USP e tal. De repente você abandona, não sei se abandonou, mas assim, isso você considera um fracasso de alguma forma ou você considera um sucesso dentro do teu novo propósito? A gente pode dividir em duas etapas. Tá. Assim, se eu focar na engenharia, tendo como vistas a comunicação, eu posso considerar um fracasso, porque eu insisti em um caminho, sendo que o meu caminho era outro. Né? Se eu for ver engenharia por engenharia, e aí vai passar para aceitação, e hoje eu me aceito, então hoje eu me aceito e eu fiz o melhor que eu pude fazer enquanto engenheiro. Então, engenharia por engenharia, eu fui o melhor engenheiro que eu pude ser. Né? Que legal. Então, nesse sentido, hoje, como comunicólogo e como comunicante, nessas duas vertentes, eu me sinto mais realizado, porque eu consigo olhar para o meu propósito de vida. Eu consigo saber, é muito gratificante para mim quando eu recebo um feedback pelo meu Instagram ou pelo WhatsApp, que alguém fala assim, essa semana aconteceu, mandaram um dos meus podcasts para uma pessoa que queria se suicidar. Olha só. Um adolescente. Esse adolescente começou a ouvir, começou a me seguir e começou o pai é meu amigo, né? Começou a perguntar para o pai, enfim, e o rapaz conseguiu, de certa forma, porque ele estava na realidade desiludido, não sabia o que ia fazer da vida dele,
ele conseguiu encontrar um propósito na vida dele. É mesmo? Que legal. Não, isso não é interessante? E de certa forma, fui eu que fui o caminho, fui eu que de alguma forma abri para ele. Isso é gratificante demais. É extremamente gratificante. E eu não ganhei o que eu ganho como engenheiro, né? Ganhava como engenheiro. Pelo contrário, estamos aí na corrida, todo mundo sabe disso. Dependemos de um monte de fatores. Mas é gratificante para mim saber assim, dormir e falar, poxa, eu ajudei de certa forma alguém. Né? Então, quando a gente for olhar tudo isso que você perguntou para mim, eu me sinto um fracassado realizado, né? Um fracassado que deu certo, que é justamente o tema do nosso podcast. A gente precisa do fracasso para chegar onde nós queremos chegar. Poxa, que legal isso. É muito bacana porque você realmente, da melhor forma, conseguiu entender o que é fracasso, o que é sucesso e vice-versa dentro das mesmas situações. Mas assim, Plínio, vamos falar efetivamente de quem, por exemplo, é um profissional. Ele está fracassando porque ele não consegue atingir um objetivo. Por exemplo, eu quero ser diretor de uma empresa e não consigo atingir esse objetivo. Ou ele está fracassando também porque ele está fazendo uma coisa que está fora do propósito dele e ele está adiando a felicidade ou está sendo infeliz porque realmente está brigando com isso daí. Esse fracasso profissional, o que você poderia dar de conselho para essas pessoas? O fracasso profissional, mais uma vez, vai passar por aquele entendimento de onde eu estou. Né? Então, eu estou numa empresa, essa empresa tem regras, essa empresa tem metodologia de trabalho, essa empresa tem um propósito. Eu trabalho na Souza Cruz e eu sou um ativista contra o fumo. Tem propósitos errados aí. Então, você vai ser um eterno fracassado dentro dessa empresa, porque os propósitos não estão batendo um com o outro. Sim, né? Uma coisa é antagonista da outra. Antagonista da outra. Agora sim, eu tenho também, e isso aí passa por diversas fontes, mas principalmente eu entender, estão me cobrando demais? Porque eu entendo a cobrança ou o fracasso dentro da empresa por algumas vertentes. Ou você está tendo muito trabalho e você é incompetente para aquele trabalho, ou você está dando muito trabalho e você não consegue dar conta porque é muito trabalho, então é problema de redimensionamento. Eu preciso colocar mais pessoas, eu preciso, né, ajudar dessa forma. Então eu preciso também analisar por que eu não entrego e por que eu não faço as minhas demandas. Por problema meu, lembra daquela análise global, intrínseca, extrínseca, enfim. Eu preciso analisar tudo isso direitinho para saber se o problema sou eu, se o problema é a demanda que está me chegando. E se os meus propósitos estão aliados com o propósito da empresa. Porque às vezes também eu quero ser diretor da empresa, mas eu não tenho o mínimo perfil para ser diretor. É porque além de, não é só as suas capacidades, mas tem muita coisa envolvida. Não, perfil, e mais uma vez, uma língua estrangeira. Então, quero ser diretor de uma empresa multinacional. Ou você não tem capacidade de líder, tem aquela coisa. Exatamente. Que a então você tem uma série de coisas. Mas isso vai passar, mais uma vez, por essa análise. E se eu tenho mesmo como objetivo na minha vida, e aí a gente vai chamar dos carreiristas, né? Os carreiristas fazem isso muito bem. É assim, o que eu preciso para ser diretor? O que eu preciso para ser gerente? E ele vai à busca disso. Agora, me veio uma coisa aqui. Uma pessoa de um cargo muito elevado, por exemplo, o presidente de uma empresa, um CEO, ele tem direito de fracassar? Ele deve fracassar. Mas como fazer isso perante a tua imagem a uma corporação? Com humildade. Eu acho que a humildade é o melhor fator para você motivar, inclusive, a sua empresa. Eu vou te dar um exemplo. A iFood, ela tem como regra interna, prestem muita atenção no que eu vou falar agora para também não ser mal interpretado, mas ela tem como regra interna o fracasso. Ela estimula os trabalhadores dela a errarem. Mas em que sentido? Porque eles entenderam que aqueles que têm medo de errar também não se lançam, não arriscam, não se projetam. Então o que eles perceberam? Eu prefiro que alguém se arrisque e aí depois eu vou decidir se foi fracasso ou se não foi, se acertou ou se não acertou, mas pelo menos ele fez, ele foi arrojado. Então ele, o diretor hoje inclusive de comunicação do iFood, ele trabalha nessa linha. Ele fala, gente, vamos pra cima, vamos errar. Depois a gente analisa o erro. Se é um erro que tem que ser institucionalizado, se é um erro que tem que ir para a mídia, aí é outra coisa, a gente vai sentar e vai conversar. Mas você começa a analisar que eu não tenho medo, eu posso fazer as coisas, eu posso errar. E ele percebeu depois, no final das contas, que a taxa de erro começou a cair.
Ou seja, né, quando a pessoa se arrisca, ela também tem mais cuidado. E mais segurança. Mais segurança e mais cuidado mesmo. Exatamente. Né? Você, mais uma vez, você é ator, você sabe disso. Aquela borboleta na barriga... É ela que vai te dar subsídio para você fazer uma boa peça. Eu sempre falei isso. Toda vez que eu vou fazer um trabalho, seja qual for, quando ele não me dá um friozinho na barriga, é aí que eu me preocupo. Exatamente. Porque quando eu tô com friozinho na barriga, não vai sair nada de errado. Você tem que ter medo. Agora, quando você vai muito relaxado, é aí que dá errado. Porque o que o medo faz? O medo também, ele te baliza. O medo, ele começa assim, peraí, eu posso ir até aqui, não, eu vou pra cá, e quando você vê, você tá progredindo. Então ele, de certa forma, também, assim como o medo, como o fracasso, ele vai te balizando, você vai ganhando corpo, você vai ganhando personalidade, você sabe até onde você pode ir, e você tem condições para se arriscar. Sim, sem dúvida. Isso é importantíssimo. E no âmbito pessoal, Plínio, as pessoas têm medo de fracassar, porque assim, às vezes quando a gente fala em âmbito pessoal, geralmente é relacionamento, né? Eu tenho um crush, tô apaixonada, ou sei lá, meu relacionamento não tá indo bem. Eu sei que isso é uma questão muito ampla, mas que conselho que você daria para alguém que não quer fracassar neste âmbito emocional? Eu posso fracassar, mais uma vez, é a visão dele com relação ao fracasso. Eu posso fracassar porque eu não tentei e nunca namorei. Uhum. Porque eu tenho medo, estou esperando a mulher encantada, a mulher dos meus sonhos, e eu só vou chegar na mulher dos meus sonhos quando eu passar por todas as outras mulheres que estiverem na face da Terra. Ou seja, serão vários fracassos. Serão vários fracassos. A mesma coisa a mulher. A mesma coisa, até no tema anterior também, de emprego, né? Dificilmente uma pessoa fica no mesmo emprego pro resto da vida. Hoje, inclusive, exatamente, você pegar a época dos nossos pais, se você tivesse 2 empregos, estava sujando a carteira, lembra? Não suje sua carteira. Você tem que ficar ali. Você ganhou já o relógio de 25 anos, você ganhou o PIN de 30 anos e tal. Isso era um orgulho, você ficar muitos anos. Hoje a tendência é cada vez mais ter mais e mais empregos. Você não fica mais que 5 anos na empresa. Você não fica mais de 5 anos. Você já muda, você já quer alguma... Você já é visto como uma pessoa que tem ambição, quer se lançar a novos desafios. Exatamente. Mas voltando pro relacionamento, pro relacionamento, é igualzinho o que o Rojão disse. Eu preciso, até pra saber o que eu quero, que tipo de mulher que eu quero. Ou o homem, né? O homem que eu quero, que tipo de relacionamento, por assim dizer, eu quero. Ou você quer, né? Chegar lá na frente e saber se você quer mesmo. É isso que eu quero pra minha vida. Tô bem sozinho, não quero... Exatamente. Mais uma vez, as mulheres empreendedoras hoje, as mulheres do corporativo, elas querem carreira. Não vou ter filho antes dos 35, não vou ter filho antes de ser diretora, isso e aquilo, enfim. É uma meta que você traça pra você, foi uma escolha que você fez pra você. E tá tudo bem. E está tudo bem, pronto, acabou. É aceitação mais uma vez. Fracassar em criar um filho, tem muito disso também. Mas... eu acho que você só acerta no 14º, no 18º. Aí é que você acerta a mão do filho. Gente, eu não sei dizer o que é. Hoje a literatura pode mostrar tanta gente pra gente. Você tem que no mínimo demorar 14 anos. Parindo todo ano. A minha avó teve 18 filhos, gente. Nossa, eu vou te falar, hein? Você sabe, eu não sei se vocês assistiram a série The Crown, né? Sim. E é muito interessante porque conta a trajetória da rainha. E eu tô na fase que os filhos já tão grandes. E aí você percebe que ela olha pros filhos com aquela cara de tipo assim, eu fracassei com o filho. Porque ela tem a obrigação de rainha. Mas olhando hoje pra história hoje, né, sem ser a série, um filho já tá com 72 anos esperando para ser rei, capaz dele nem ser rei, que o filho dele vai ser rei, né? Aí os problemas vêm sempre iguais, desde lá de trás, lá do George V, sei lá, vem se repetindo os mesmos problemas. Aí um dos filhos, o terceiro, que era o terceiro, hoje é o sexto da sucessão, né? Para ser o rei, que ele nunca vai ser, se meteu num escândalo de pedofilia. Então, assim, é difícil. Ela mostra que é difícil, ela fracassou como mãe. Mas aí que tá, né? Até quanto a tua responsabilidade como mãe ou como pai vai em ver o sucesso do teu filho, né? Não, exatamente, porque às vezes é um fracasso pra mim, segundo o que eu quero pra mim. Porque às vezes o que eu quero pro meu filho não é o que eu quero pra ele, eu quero pra mim. Né? Eu quero que meu filho seja médico porque eu não fui médico. Eu quero que meu filho seja isso porque eu não fui. Então eu me realizo nele. Sim. E quando eu tento me realizar nele, eu acho frustrante o que ele faz que não seja o que eu quero que ele faça. Poxa, que legal. Né? E isso é fracasso pra mãe, pro filho não é.
É aquela história, eu queria que meu filho fosse médico, putz, eu fracassei em fazer ele torná-lo um médico. Não. E o cara virou um brilhante advogado. Virou uma pessoa com caráter, né? Virou uma pessoa, enfim, que tá aí batalhando a vida, que a mãe não teve que sair correndo, tirando de delegacia, tirando de encrenca aqui, encrenca ali. Então, assim, esse é o problema. É como também os nossos pais nos veem, o que eles projetam pra gente e o que eles querem da gente. Né? Existe uma frase muito legal, eu acho interessante, é de Samuel Beckett, no livro que ele tem, Para o Pior Avante. Olha que interessante, para o pior, avante. Né? Então, assim, para a dor, poxa, levante e chacoalhe-se. Foi o que o Rojão falou, nada sem trabalho. Não é questão de fracasso ou de sucesso. É questão de trabalhar, é questão de ir atrás. Sim. E ele fala o seguinte, você tentou, você falhou, tanto faz. Tente novamente, fracasse melhor. Olha aí, com sucesso. Com sucesso, exatamente. Então, Que assim, legal. fracasse com sucesso, fracasse bem, de cabeça erguida, né? Ria dos seus fracassos. Eu acho que isso é muito interessante. Nem sempre leve tão a sério. Não leve a sério, gente. O contrário de ser perfeito é ser humano. Né? A gente não vai atingir. Primeiro, nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Então, nós podemos ter uma tendência a fazer alguma coisa perfeita. Mas né? nunca seremos Mas não seremos perfeitos. integralmente perfeitos. Nunca, jamais. Né? Homem integral, Vocês falem não. por vocês. Desculpa aí, hein? Plínio, Mas é verdade. muito legal esse bate-papo mais uma vez. Só que é o seguinte, provavelmente quem está nos ouvindo aqui está querendo saber aonde é que conhece mais do seu trabalho, de você, onde é que eu conheço o que o Plínio faz, como é que eu bato um papo com o Plínio, quero seguir. Conta aí, conta pra gente Onde tudo. houve. Hoje, assim, principalmente as minhas conteúdos de algumas palestras que eu faço, porque a palestra corporativa também ela caminha para um meio da personalidade. Então, normalmente a empresa ela precisa que eu fale sobre um aspecto específico. Ela sugere um tema? Sugere um tema. É lógico que eu tenho um portfólio de palestras, um portfólio de temas, todos voltados ao propósito de vida. Mas hoje, vocês encontram um pouco mais o meu pensamento, encontram mais como que eu vejo cada assunto no meu podcast. Hoje eu tenho um podcast, falo com muita honra aqui, com muito orgulho, que quem me lançou no podcast foram vocês. Então, hoje eu faço podcast por conta de vocês. E fala o nome do podcast. O podcast é Florescer, o caminho para o propósito. Eu estou nos principais agregadores de notícia, mas pode me ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, exatamente. Apple Podcast, todos Google eles. Podcast. Google também, todos eles, igual vocês. E seu canal de Instagram. E eu estou no meu Instagram, principalmente o meu Instagram, que é Plínio Monteiro Palestras. Lá vocês conseguem ver os lançamentos de cada podcast. Normalmente de 15 em 15 dias eu lanço um tema. Tá. Eu falei agora no passado sobre vontade, dividir em duas etapas, vontade 1, vontade 2. E tem podcasts incríveis. Eu sempre que você lança eu ouço, gosto muito. Tem muita coisa bacana ali. Vale a pena conhecer. E quem quer entrar em contato com você, Plínio? Quer falar com você? Como é que é o caminho? Pode ser lá no direct do próprio Instagram. Tá. E meu e-mail pessoal, o plinio.monteiro@outlook.com. Ali a gente consegue conversar também, contratar, enfim. O TikTok, você não tá dançando mais? Eu ainda não sei mexer com isso. Né? Assim, eu fracassei no TikTok dançando, porque eu acho que minhas pernas são muito fininhas. Eu não agradei muito. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Dá uma calça em vez do colã da próxima vez. Esse foi o problema, né? O que foi o colã. Então fica Mas aqui por a lá. dica, né? Para quem quer realmente conhecer o seu propósito, quer um conteúdo que vai ajudar na sua carreira, na sua vida. Administrar o fracasso. Sim, tá. Vale muito a pena conhecer o trabalho do Plínio. Plínio, muito legal conversar com você mais uma vez. Foi espetacular, mais uma vez. Como sempre, não podemos dizer que é a segunda vez que você vem aqui, mas tenho certeza que você vai voltar mais vezes para Sim, falar. haverá mais fedidos. Principalmente, pessoal, se você curtiu, se você gosta, manda aqui uma sugestão de tema. Exatamente, eu ia falar isso. Manda uma sugestão, a gente trabalha um tema em cima. Legal. E a gente fala dele. É legal. Legal. Vamos pensar uma coisa nova para muito em breve. Provavelmente para 2022 aí
no novo ano de podcast, vamos trazer você para falar algum tema aí que a nossa audiência quer ouvir. Em 2022 eu tô lançando meu livro. Eu já tô com que legal. Então já tá Vem lançar aqui, olha aí. Não, eu vou assumir o compromisso então, lógico, se vocês me deixarem. Claro, tá mais que convidado. do primeiro lançamento ser feito com vocês aqui. Ótimo. Provavelmente aí por volta do primeiro semestre de 2022 eu lanço. É eu que agradeço. Honra. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Tenho certeza que você adorou esse podcast de hoje. Eu adorei. E fica aqui o convite para seguir a gente nas plataformas de podcast, tanto no Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, que é o Apple Podcast, seja qual for, nós estamos inclusive no YouTube, né, Rogério? Exato, hein? Também estamos no YouTube, apenas as nossas vozes por enquanto. Logo mais vocês vão ter a graça de nos ver. Olhar para os nossos olhos azuis. Lindos, né? Que somos. E também no YouTube sigam, né? Sigam, inscrevam-se, sigam e ativem o sininho, que isso tudo ajuda a gente bastante. Isso é importante, gente, porque fazer um podcast é um trabalho solitário e sem nenhum subsídio. Você se dedica e não ganha nada em troca disso. Uma vez que a gente tem uma boa audiência, que é uma audiência relevante, isso nos ajuda para um futuro patrocínio, para um futuro apoio de alguma forma para que a gente chegue e leve cada vez mais conteúdo, mais entrevistados interessantes e realmente entretenha com bom humor, com conteúdo e leveza, né? E tendo patrocínio também, a gente pode melhorar os brindes também. Porque os brindes estão meio caídos aqui, mas tudo bem. Isso Obrigado, Plínio. Obrigado, eu que agradeço. Plínio. Obrigado, Rojão. Obrigado, Fabito. E obrigado você que nos ouviu até aqui. Então, fica aqui um beijo para quem é do beijo. Um abraço para quem é do abraço. E até quinta que vem. Tchau. Tchau. Tchau.